uma série de reportagens para mostrar a China que você não costuma ver na imprensa. A partir de hoje, aqui no seu jornal, vamos ver como é a vida na China vista por quem vive lá. Da rápida superação da pandemia até a conquista de um feito histórico, a erradicação da pobreza extrema no país. Olá, sou a Tings. Oi, eu sou o Marco. Tings e eu preparamos uma série de vídeos em que vamos trazer mais histórias sobre a vida e a sociedade da China, do ponto de vista de quem mora aqui. A gente se mudou de São Paulo aqui para Xangai no final de março de 2020, bem no momento em que a pandemia começava a se espalhar pelo mundo e a China começava a superar a pandemia. Testemunhar a rápida recuperação da China, liderada pelo governo e pelo seu povo, foi uma coisa incrível. No final do ano passado, enquanto a gente começava a se adaptar à vida por aqui, a China anunciou a realização de um feito histórico, a erradicação da pobreza extrema no país. Mas o que isso significa? Nesse vídeo, que é o primeiro de uma série, nós vamos trazer para vocês uma breve introdução do que a gente tem aprendido sobre o programa de alívio de pobreza na China. Nessa série, a gente vai mergulhar em diferentes aspectos dessa campanha histórica. Esperamos que vocês curtam. Então, para começar, a China erradicou a pobreza extrema. Mas o que isso significa? Significa que desde 2013, 100 milhões de pessoas em 128 mil povoados superaram a pobreza extrema. Somando-se as pessoas que já haviam superado a pobreza extrema desde a reforma e a abertura há 40 anos, a China tirou 850 milhões de pessoas da pobreza. Mas espera aí, vamos parar um pouquinho. 850 milhões de pessoas é muita gente. Isso é como tirar da pobreza toda a população da América Latina e do Caribe, mais um Brasil somados. Ou isso é toda a Europa, mais o Canadá e a Austrália somados. Isso significa que a China foi responsável por 76% da redução da pobreza no mundo. Então, quando dizemos que isso é histórico, estamos falando sério. Nunca antes, na história da humanidade, tanta gente deixou de ser pobre em tão pouco tempo em um país só. Mesmo assim, isso ainda é muito pouco noticiado fora da China. Mas o que é o Programa de Alívio da Pobreza? Quem foi mobilizado? Como foi feito? Ou, em outras palavras, qual foi a estratégia adotada pela China? Quais são os desafios e as implicações desse acontecimento para o mundo e especialmente para o sul global? Para começar a responder alguma dessas questões, Tings e eu decidimos criar essa série de vídeos. Mas a gente mora aqui em Xangai, uma das cidades mais ricas do mundo. Por isso a gente também viajou para ver o que está acontecendo no interior. Numa dessas viagens estivemos em Guizhou, uma das províncias economicamente mais pobres, mas também uma das mais ricas do ponto de vista étnico e ecológico. É lá também onde estão as 9 últimas regiões que superaram a pobreza no país. Então, nessa série, vamos trazer um pouquinho do que a gente aprendeu sobre o alívio da pobreza em Guizhou. Ok, para começar, vamos falar um pouquinho de história, porque a luta da China contra a pobreza vem de décadas. Na época em que a República Popular da China foi formada, em 1949, a China tinha o 11º menor PIB per capita do mundo, o que significa que apenas 2 países na Ásia e 8 na África eram mais pobres do que a China. Depois do chamado século de humilhação pelas potências imperialistas da Europa e o Japão, que começou, na verdade, pela invasão inglesa na Guerra do Ópio em 1839, a China passou de 25% da economia global para apenas 5% em 1949. Aliás, isso merecia um outro vídeo. É verdade.
Assim, em cada fase dos últimos 70 anos, o país tentou diferentes táticas e estratégias para enfrentar a pobreza, dependendo das condições. Durante o período de Mao Zedong, em 1949 até 76, a redução da pobreza foi conseguida principalmente através da reforma agrária e social e do desenvolvimento em larga escala. Após 78, com a forma e a abertura do período de Deng Xiaoping, a pobreza foi reduzida através do desenvolvimento econômico e das reformas do mercado, que ajudaram a desenvolver rapidamente as forças produtivas. Sim, finalmente chegamos ao período que é chamado de alívio da pobreza focalizado, que corresponde à fase que começou após a presidência de Xi Jinping em 2013. Essa inovação foi estabelecida para lidar com os casos mais complicados, onde outras formas de redução da pobreza não funcionaram. Por exemplo, através da distribuição de dinheiro para as pessoas, ou do chamado modelo trickle-down, ou seja, a teoria de que se os ricos ficarem mais ricos, eles acabariam gerando mais riqueza para toda a sociedade. Mas só isso não funcionou. Amanhã você vai ver aqui no seu jornal como é o programa de alívio à pobreza na China. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.